Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de filosofia com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade na apostila, tratando especificamente do capítulo 6. E voltamos a falar do tema helenismo. A filosofia helenística foi alvo, tema da nossa última aula, onde eu busquei explicar mais historicamente o período, contextualizando o que foi o helenismo dentro do próprio período histórico e como que ele na filosofia vai ter os seus reflexos a partir das transformações que ocorrem com as conquistas macedônica e romana. Na verdade, o helenismo é um período de muita mudança, transformação, com a decadência política da Grécia, a difusão da cultura grega pelo mundo. Alguns historiadores consideram aí já a primeira fase da globalização, de um certo sentimento cosmopolita, de pertencimento ao mundo e de ausência de barreiras, ou fronteiras territoriais, porque com o avanço das conquistas de Alexandre, a formação do Império Macedônico acabou levando à formação de vários centros de cultura e uma certa universalização da língua grega e da cultura grega no mundo mediterrâneo, a partir principalmente do processo de construção de centros de cultura, chamadas cidades de Alexandria, com suas bibliotecas e escolas que Alexandre cuidou de promover. Dentro do período helenístico, várias escolas filosóficas vão surgir, com um caráter espiritualista, místico, com uma filosofia mais interior e existencial do ser humano. A política deixa de ser o grande tema da filosofia. A filosofia não vai mais se voltar para grandes sistemas ou doutrinas fechadas. Na verdade, ela se dirige agora ao indivíduo e a todo o processo interior de construção do conhecimento, que se dá como uma espécie de estilo de vida ou de uma terapêutica, que a gente fala. Na verdade, a filosofia passa a servir agora como uma forma de refúgio, de abrigo do homem diante das dificuldades que o mundo coloca para ele. Então, veja, no período anterior, no período clássico, a filosofia se voltou mais para o aspecto doutrinário, sistemático do pensamento. Assim a gente vê como que o pensamento de Platão e Aristóteles estiveram ligados a uma teoria mais fechada. Fechada, eu quero dizer, do ponto de vista conceitual, uma teoria que se interrelaciona. As filosofias helenísticas se voltam mais para o indivíduo, para a interioridade do homem, não pretendem se tornar sistemas, nem doutrinas. Na verdade, elas pretendem se tornar, como eu disse, instrumentos, ou ferramentas que o homem possa utilizar para lidar com seus problemas. Então é aí que a filosofia se volta para um estilo de vida, para uma ética, para uma reflexão sobre o homem, porém voltado para os seus problemas cotidianos. Como que ele deve lidar com o seu mundo interior. Como é um período marcado por guerra, morte, conquistas, fome, de certa forma por uma série também de aspectos trágicos e angustiantes para o homem, a grande pergunta que o período helenístico coloca é como o homem deve viver, sobretudo como o homem deve lidar com o mal, como deve lidar com as dificuldades que o mundo coloca para ele, Nesse aspecto, muitos filósofos se destacaram e muitas escolas, como por exemplo o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Então nós vamos falar dessas 5 escolas especificamente. Agora eu vou falar começando pelo estoicismo. Estoicismo, ou filósofos do pórtico. Pórtico era um monumento, uma edificação localizada na Ágora, na praça pública da Grécia, em Atenas. Na frente do pórtico se reuniam os filósofos liderados por Zenão de Sítio. Como a palavra grega estoa significa pórtico, os filósofos que se reuniam ali foram chamados de estoicismo, cuja palavra estoa, em grego significa pórtico. Os filósofos do pórtico, que se reuniam na frente daquela edificação, daquele monumento na praça pública. Posteriormente também em Roma se destacou um grande filósofo estoico, chamado Sêneca, talvez o maior deles, Sêneca, assim como Marco Aurélio. Epiteto também é um importante filósofo estoico. O estoicismo também é conhecido como filosofia da tranquilidade, porque toda a sua preocupação está voltado para o tema da tranquilidade da alma.
A expressão tranquilidade estoica diz respeito a uma indiferença em relação ao mundo exterior e a uma ausência de paixões que o estoicismo busca como norte e guia, para uma vida feliz. A felicidade do estoicismo está ligada então a um estado interior de tranquilidade e a uma capacidade de aceitação ou resignação diante daquilo que acontece. Uma das ideias fundamentais do pensamento estoico está na sua metafísica, ou seja, na compreensão sobre o mundo e a sua essência, o fundamento do mundo. Aquilo que a gente também pode chamar às vezes de ontologia, que é o estudo do fundamento, o estudo do ser, ou seja, o que há para além da realidade visível ou sensível, qual é o fundamento da realidade. E para os estoicos, o fundamento do real é o que eles chamam de providência ou ordem natural. Existe uma ideia então de que o mundo é regido por uma ordem natural, o mundo é regido por uma providência. Isso significa que tudo o que acontece por conta dessa ordem natural e acontece por conta dessa providência. Todos os eventos que ocorrem no mundo são causas e efeitos encadeados por essa providência, uma espécie de Deus, tá? Essa ordem natural é entendida pelos estoicos como uma ordem boa, sendo o bem o princípio que rege essa ordem. Então tudo que ocorre no mundo ocorre por um motivo bom. Mesmo as tragédias, as desgraças, mesmo os acontecimentos angustiantes, as grandes, talvez os grandes sofrimentos do homem também ocorrem por ordem dessa providência e fazem parte da ordem natural do mundo. Sendo assim, uma das ideias também do estoicismo é de que tudo que ocorre por necessidade, ou seja, não poderia ser de outra maneira. Há então uma ideia de destino no estoicismo. Tudo ocorre por um destino, ocorre porque tem que ocorrer, porque não pode ocorrer de outra maneira. Então isso se chama filosofia da necessidade, O estoicismo é uma filosofia da necessidade. Necessidade significa aquilo que não pode ser de outra forma, aquilo que é porque tem que ser. Diante dessa compreensão da ordem natural, existe uma ideia também de que o ser humano é um ser finito, limitado, pequeno. Se a ordem natural é superior, mais forte, e o ser humano é inferior, mais fraco, cabe ao homem então entender, contemplar a ordem natural do mundo e aceitá-la, buscando viver de acordo com ela, buscando viver em harmonia com a ordem natural do cosmos ou com a ordem natural da providência. Essa ideia está presente muito na filosofia oriental. Se a gente nos voltar para o hinduísmo, para o taoísmo ou para o budismo, mais especificamente a filosofia do Tao, o taoísmo também se baseia nessa concepção de que o mundo é regido por uma ordem superior e que o homem sábio e feliz é aquele que vive de acordo com essa ordem. Portanto, o mais importante do que transformar o mundo ou lutar contra o mundo é entender o mundo e contemplá-lo. A tranquilidade da alma que os estoicos buscam está então nessa capacidade de aceitar aquilo que acontece, compreender aquilo que acontece e, sobretudo, amar aquilo que acontece. O conceito de amor fati dos estoicos, amor de fato, é o amor ao destino, o amor àquilo que te acontece. Através da compreensão de que não poderia ser de outra maneira, de que não poderia ser modificado aquele evento, pois pertence a uma ordem natural, nasce então a ideia de que o homem que aceita, compreende, contempla e ama o que acontece, que tem gratidão pelo que lhe aconteceu, atinge assim o estado interior de não perturbação, atinge assim o que eles chamam também de ataraxia. O estado interior de não perturbação é um estado de aceitação natural da ordem, que geraria no homem a tranquilidade da alma. Próxima aula volta a falar um pouco mais do estoicismo e das escolas sucessivas, beleza? Abraço galera, até mais, beijo do Alf.